dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura da mensagem do livro Vinha de Luz, que tem por título De Ânimo Forte, e diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, 2 Timóteo 1, 7. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseja reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros da fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino, em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele, para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar o serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emanuel. Dessa feita, ele faz uma reflexão das palavras de Paulo. A afirmação de Paulo que Deus não nos fez para sermos temerosos, para termos medo, para enfrentar as dificuldades, é uma afirmação que ecoa até nos dias de hoje. Porque quantas vezes aparece a oportunidade e nós, porque temos um outro objetivo em mente, abandonamos aquela oportunidade. Ou quando nós temos também uma oportunidade de um irmão mais desvalido, nós lavamos as mãos procurando outro tipo de atitude que não seja o congraçamento, que não seja o amor ao próximo. Os dias de hoje estão cheios de oportunidades para quem realmente quer servir e para quem realmente quer se elevar, quer se reconstruir e quer se tornar um discípulo do Mestre. Mas para isso é necessário que arregacemos as mangas com destemor, com amor, com fé, e avancemos nesse caminho, porque somente esse caminho é que pode nos levar a uma situação de felicidade futura. Hoje são nossos irmãos que têm dificuldade, amanhã seremos nós. E será que vai ter alguém para nos estender a mão?
As dificuldades são oportunidades que nós podemos usar para o nosso crescimento, para o nosso entendimento e para a nossa compreensão acerca da própria vida material. A questão de sermos o instrumento é claro aí, porque se nós não espalharmos, se nós não propagarmos a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, muitos ficarão sem saber. De fato, tem muitos que têm nisso até uma profissão. Mas, independente do ganho de cada um, o que importa, na verdade, é a palavra do Cristo sendo propagada e levada aos corações ausentes dessa luz bendita que se espalha por todos aqueles que já aprenderam a caminhar com o Mestre. O Espírito é forte, mas é preciso que ele tenha a compreensão de que é forte. É preciso de que saiba de que ele não veio nessa vida encarnada para desfrutar. É lógico que, independente da religião, as pessoas vão sim desfrutar dos bens materiais. Mas lembremos as palavras do Mestre. Onde está seu coração, ali está o seu tesouro. Ou seja, onde nós colocamos nosso coração, nós nos escravizamos. E aí entra aquela questão dos bens materiais, das fortunas, dos prazeres, das alegrias materiais. E tudo isso é passageiro. Aqueles que são ricos vão deixar tudo lá no túmulo. Ao entrar no túmulo já ficou tudo para trás. Aqueles que buscam alegrias passageiras são como crianças brincando e correndo atrás de borboletas no jardim da infância. Não aprenderam ainda a necessidade do crescimento espiritual e nem têm a compreensão do porquê estão nessa jornada terrena. Então, meus irmãos, o ânimo forte é necessário para que nós nos conheçamos, para que nós realmente busquemos o nosso crescimento espiritual, no sentido cada vez mais profundo do nosso entendimento. Dia chegará em que nós não teremos mais oportunidades, porque tantas tivemos e tantas desperdiçamos que nós teremos que arcar com as consequências das nossas atitudes. E nesse dia, nós nos lamentaremos muito, porque Deus, em sua infinita bondade, nos dá oportunidades para o nosso crescimento. Mas, e sempre tem um mas, temos que dar a nossa contrapartida nisso. Ou seja, se Deus nos dá a oportunidade, somos nós que devemos utilizá-la. Porque se nós somos um instrumento que vai propagar a melodia que o Mestre trouxe para a nossa elevação espiritual, então nós estamos sendo um instrumento bem desafinado. Nós seremos um instrumento que não consegue ainda emitir as notas mais elevadas. Ou seja, nós estamos caminhando e galgando ainda os degraus do nosso próprio crescimento espiritual para adquirirmos compreensão da realidade da vida espiritual, a verdadeira vida. Uma vez que essa que nós vivemos
animando um corpo físico, ou seja, um personagem, esse personagem ele vai sair do palco quando as cortinas se fecharem para ele. E aí nós voltamos para a vida verdadeira. E o que vamos levar para a vida verdadeira? Nós vamos levar aquilo que nós plantamos lá, nós vamos colher. Ou seja, dificilmente, vivendo uma vida dissoluta, nós vamos encontrar a paz espiritual. Dificilmente nós vamos encontrar o caminho da ascensão espiritual. Não que os bons amigos espirituais nos abandonem, não, isso não vai acontecer. Mas, por outro lado, eles não dependem só da vontade deles. Eles dependem da nossa vontade também de caminhar com eles. E se nós caminharmos afastados dos ensinamentos do Mestre, consequentemente nós estaremos nos afastando dos nossos irmãos da espiritualidade. Porque o Mestre é o Mestre deles, é o nosso Mestre, é o Mestre de todo aquele que quer iniciar uma jornada buscando o crescimento espiritual e buscando levar ao próximo, por consequência, o bem-estar, a orientação, o esclarecimento, a gentileza, o carinho, a tolerância. Ou seja, está ainda em nossas mãos aqui. O que nós vamos fazer vai depender da nossa vontade, apesar dos convites que nós recebemos. Quando nós aceitamos os convites, nós seguimos para concretizá-los. Se o convite é espiritual, aí nós já ficamos com um pezinho atrás, mas será? Mas, né? Então, lembremos que os convites chegarão, as provocações chegarão, as pilhérias chegarão, mas nada disso importa. O que importa, de fato, são as palavras do Mestre nos aconchegando ao seu regaço para que nós possamos nos sentir protegidos e amparados pela graça de Deus através das palavras dele, nosso Mestre Jesus. Era o que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça a todos, para que possamos aproveitar as oportunidades e que possamos ter o espírito de destemor, ou seja, de coragem para começarmos de fato a nossa caminhada, aproveitarmos as oportunidades que se apresentam diante de nós, porque, como eu disse, tudo isso vai passar quando nós chegarmos lá no túmulo. Então, enquanto estivermos respirando sobre essa terra, nós ainda temos a oportunidade de mudar a nossa trajetória, de mudar o nosso caminho e, assim, melhorarmos a nossa condição futura. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.